Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Corinthians empatou em Minas, bom resultado, mas tem perrengue aí, tem reclamação do Corinthians, gol mal anulado do Balbuena, daqui a pouco a gente vai discutir isso. O Corinthians continua com ampla vantagem, diminuiu um pouquinho, mas são 8 pontos. E o São Paulo, depois de 13 rodadas, saiu da zona de rebaixamento, graças a Santo Aparecido, o Sidão. E o Santos é o time que vence de novo, venceu o Palmeiras outra vez e está agora numa posição de conforto, legal e ainda fazendo contas. Grêmio também ganhou. Vamos para o intervalinho, a gente já volta, tem muita coisa legal no Mesa Redonda de hoje com Márcio Bittencourt e José Roberto Guimarães. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa noite. Prazer estar com você, Fábio. Márcio campeão com o Corinthians e hoje coordenador da base, faz um trabalho muito importante lá. Tá preocupado com o Corinthians ou tá sob controle? Não, tá tudo em paz. Tá sob controle? Tranquilo, que nem meu amigo aqui, tá tranquilo. Muito obrigado, Márcio. Você tá vendo alguém na frente? Não tô vendo ninguém. Que bom. Até atrás tá difícil de ver, né? Vanderlei Nogueira, Alberto Helena Júnior, Chico Lang, Miller. Boa noite a todos, boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Boa noite todo mundo. Boa noite para você aí de casa. Se você quiser participar com a gente aqui do Mesa, é só mandar uma foto, mandar um vídeo para o telefone celular no WhatsApp 9947-91633. 9947-91633. Se quiser mandar uma pergunta para os nossos convidados, é só mandar no mesa@tvgazeta.com.br, que daí, quando der uma oportunidade, eu vou dar uma lida aqui. Obrigada, Flávio. Eu não te falei, mas eu vou dar mais 2 pares de convites. Que surpresa boa! Pro nosso Dois Santos e Dois Nem Santos, lá no Tatuapé, lá perto da casa do Márcio, lá no Teatro Fernando Torres, dia 12 de outubro. Perfeito, então mais um motivo para você aí de casa mandar pra gente fotos e vídeos. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Flávio. Legal. Vamos já ver então o jogo do Corinthians, aí a gente já debate, afinal de contas, Chico, assim não dá. Assim não dá. Então você é um cara de pau, né? Não, mas é nóis, pô, que é isso? Pô, e o gol do Balbuena? Vamos pro jogo. No Mineirão, a torcida celeste soltou o grito aos 19 minutos. Diogo Barbosa foi acionado e cruzou. Rafinha se antecipou a Guilherme Arana e testou firme, sem chances para Cássio. 1-0 Cruzeiro. No segundo tempo, aos 38, Casim cabeceou e a bola bateu na mão de Murilo dentro da área. Pênalti. Cleison foi para a cobrança e não desperdiçou. Fim de jogo, Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Há uma polêmica de um gol, mas a gente fala disso depois. Chico, o jogo, de um modo geral, legal? Está dentro? Olha, Flávio, o Corinthians voltou a jogar melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, o Corinthians mostrou que realmente não tem poder de criação. O Jadson está realmente, depois da contusão, bem abaixo do nível técnico normal dele, que seria de bom, um pouco para cima de bom, né? E quando entrou o Marquinhos Gabriel no segundo tempo, o Corinthians foi mais para cima do Cruzeiro e criou algumas chances. Até o Casim, tão criticado, acabou fazendo uma função ali de paredão, né, de pivô, até que de acordo. Então, a verdade é que você vê que ele, de uma jogada dele, nasce um pênalti, né? Um pênalti idiota de Murilo, né, que não era para pôr a mão. Aí que a bola ia parar na mão do goleiro, né? Mas ele foi precipitado e acabou cometendo um pênalti. E aquela bola que ele deixou para o Rodriguinho? Né? Aquela bola que ele deixou para o Rodriguinho também, o Rodriguinho bateu e o goleiro pegou no ângulo. Foi o menino lá do Cruzeiro, Fábio, que o Leão gosta tanto, né? Bom, foi também uma bela defesa. Agora, o Corinthians jogou melhor hoje. Jogou melhor do que contra o São Paulo. Jogou mais para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro também, aqui entre nós, se arrastando meio que de ressaca em campo, né? Também ajudou um pouco, mas de qualquer forma o Corinthians não decepcionou. E o ponto positivo foi que o Cleison fez o segundo gol seguido que salvou o Corinthians de uma derrota. Primeiro contra o São Paulo, um gol mais elaborado, né? De uma jogada que a defesa do São Paulo rebateu e ele pegou de primeira, mandou e o Cidão não conseguiu pegar. E hoje bateu o pênalti com uma categoria impressionante, porque esse goleiro bate bem na bola. Ele bate bem na bola, ele sabe bater na bola, esse menino. Ele não é bobo, não. E isso aí vai dando confiança a ele, né? E já vou adiantando para a torcida do Corinthians que o Romero e o Fagner foram suspensos hoje com o terceiro cartão amarelo. O Fagner
vai ceder lugar para o Léo Príncipe, já até foi escalado pelo Carille hoje, depois do jogo. E o Romero sai para entrar o Cleison. E o Romero que vai servir a seleção também, seleção paraguaia. E o Corinthians corre o risco de perder mais 2 jogadores, que é o Michael, que pisou no Petros e vai ser julgado. Aí eu acho que ele não vai pegar uma pena muito grande, mas o Gabriel, sim, que mostrou a genitália e foi aplaudido e vaiado pelos São Paulinos. Legal. O Alberto Helena Júnior, algum risco para o Corinthians? Hein? Em termos de título? Corinthians? É. Corinthians... Olha, precisa fazer um esforço desgraçado para perder esse título. Vai fazer um esforço desgraçado. O Corinthians hoje era um jogo para perder. Né? Jogava no Mineirão contra o Cruzeiro e tal, que campeão do Brasil, da Taça Brasil, da Copa do Brasil. Mas olha, que pobreza, viu? Se você imaginar o campeão da Copa do Brasil contra o praticamente campeão brasileiro, que é o Corinthians, líder absoluto e tal, e você vê um joguinho tão mequetrefe como esse, tão vagabundo, não acontece nada, os caras não criam, os caras eles não acertavam. O Chico é meu testemunha. É verdade, mestre. Nós assistimos o jogo junto. Eles não acertam 3 passes seguidos. O cara dá um para o outro, no terceiro erra. E o cruzamento, então, que ninguém acerta? Ninguém acerta. E é só cruzamento. É só cruzamento. Eles não pensam em mais nada, é só cruzamento. Márcio, você trabalha com garotada, e isso que eles estão citando, que é uma verdade, mas seria injusto dizer que são apenas o Cruzeiro e o Corinthians. É uma característica do futebol brasileiro hoje. O que está acontecendo? Flávio, a gente chegou há 5 meses e a gente sente, inclusive na garotada, há um déficit muito grande. Hoje o futebol totalmente diferente daquilo que a gente vinha. E a gente está tentando voltar, né, Miller, no tempo para ensinar os meninos a cabecear, ensinar os meninos a cruzar, coisa que ficou esquecido. A passar, que é o elementar do futebol, passe. Infelizmente, a cultura trouxe aquele tic-tac de fora e se implantava hoje muito jogo rápido, reduzido. Nós lá no Corinthians estamos fazendo ao contrário. Nós estamos voltando no tempo, Flávio, ensinando os meninos a cabecear. Hoje a nossa meta, a minha meta, a meta do Yamada, dos diretores, do Jassa, do Ney Nojude, primeiro lugar, a gente construir, né, o CT, que já, se Deus quiser, o ano que vem vai ter o CT da base. E ao mesmo tempo de fazer jogador. Se pensou a vida inteira em ganhar título. E ganhar título você não faz atletas, menino. Absurdo. Você entendeu? Então, hoje, a preocupação maior do Corinthians, fazer jogador. Que o jogador chegue no profissional, pronto, Flávio, né? Pronto, sabendo cabecear, batendo com os 2 pés. É lógico, não adianta bater com os 2 pés perfeitamente, mas é isso o que a gente tem hoje na base e que a gente quer se aproximar do profissional, para entregar um jogador melhor. Ô Miller, e aí? Como é que você que tem uma categoria extrema, para você deve ser mais doído ver isso tudo que está acontecendo? Olha, boa noite, Flavinho. Eu vou na linha do Helena. O jogo do Corinthians hoje foi muito ruim. Eu acho que, por ser um campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, gostei só de 2 jogadores, o Alisson e o lateral esquerdo, que realmente é um bom jogador, né? E o Sidney Lobinho, que é auxiliar do Mano, já tinha me falado dele há muito tempo, falou assim, ó, quando ele entrar, ele não vai sair mais do time. Mas, em termos de bola, hoje, o futebol, acho que o Corinthians, pelo resultado que teve e pelo que não jogou, saiu de lá do Mineirão com uma vitória, porque o Corinthians jogou muito mal. O Jadson, eu concordo com o Chico, o Jadson, ele não está bem, está sem ritmo de jogo totalmente, errando passes de 2 metros. O Arana não passou do meio campo, parecia até que ele estava sentindo alguma contusão.
Parecia, né, Márcio? A gente foi boleiro de estádio, pô. O cara é um dos melhores jogadores do Corinthians e do futebol brasileiro atualmente, do campeonato. E ele não passou uma vez no meio campo? Peraí, o moleque tem 18, 20 anos, pô. Então acho que o Corinthians hoje ficou devendo muito futebol. Daquele Corinthians do primeiro turno, apenas 2 vitórias no segundo turno, então aquele do primeiro turno não existe mais. Então o Corinthians hoje com certeza o Carille deve dar uma dura no grupo amanhã, porque caiu na real. O time, sem dúvida nenhuma, apresentou um futebol muito ruim hoje, tecnicamente falando. Ô Flavinho, você me permite, eu adoro o Márcio, adoro. É uma pessoa e foi um belíssimo volante e tal. Mas o tic-tac é exatamente o oposto do que a gente vê no futebol brasileiro de hoje. O tic-tac é passe, envolvimento, vai enrolando o adversário até criar a situação de gol. Não é o que acontece hoje. Hoje é tudo passe longo. Tem tique sem taque. Né? Tique sem taque. Né? E bola na lateral, o cara corre lá no fundo, cruza para a área e seja lá o que Deus quiser. Isso aí é o primórdio do futebol, é a coisa mais antiga, antes de se jogar futebol. O chamado 1-2, né, Flávio? 1-2. A gente, né? Faz tempo que eu não escuto 1-2, é só... Não tem jeito, eu escuto as coisas modernas, Não, né? não tem hoje. Hoje é só lançamento, a chamada ligação direta. Aqui, né? Mas aqui, Então, a gente está falando do nosso futebol. Está muito empobrecido, tecnicamente. O que é moderno hoje no mundo? Você pega um City do Guardiola. 22 gols em 7 partidas, 2 tomados. Jogando com um volante só. Um maldito volante. Sim, mas o volante tem uma habilidade que ainda se manda o tempo inteiro. 3 atacantes, 2 meias, entendeu? 4 zagueiros, 2 laterais. Jogou contra o campeão inglês, no campo do campeão inglês, deu um sufoco, os caras não viram a bola. Não viram a bola. Você pega o Bayern que está mal, Barcelona que está mal. Eles jogam em cima do adversário. Você pega o PSG, que está muito bem porque tem 3 atacantes extraordinários, mas joga em cima do adversário. Você pega o Celta de Vigo, ele joga em cima do adversário. O Betis joga em cima do adversário. O Watford joga em cima do adversário. Claro, Você joga o jogo. Eles procuram Vanderlei jogar. Nogueira. Olha, é incrível, né? Mas esse ano, quando você for pesquisar alguma coisa sobre aquilo que aconteceu em 2017, você vai perceber que nenhum time brasileiro vai aparecer como destaque. Nenhum. Futebol mostrado, futebol apresentado. Então, 2017 vai passar para a história como tivemos campeonato, alguém vai ganhar o campeonato, alguém vai cair, vários cairão, classificação para Libertadores, mas olha, time dos sonhos ou então time que mostrou um futebol legal, ninguém vai dizer isso, quer dizer, o que é muito triste. A gente gostaria que pelo menos pudesse citar de 20 clubes, olha, tem 2 ou 3 aí que estão jogando futebol diferente, bacana, as pessoas vão e curtem, e não é o que está acontecendo. Com relação ao Corinthians, o Corinthians trouxe um resultado ótimo, na minha opinião, ótimo, de Belo Horizonte, um ponto importante, continua 8 pontos à frente. Agora, eu esperava o Cruzeiro mais molão hoje. Depois da curtição, acho que o Chico também esperava um Cruzeiro meio na ressaca, aquele negócio todo, porque ganhou o título, garantiu a vida dele para a Libertadores do próximo ano, não vai ser campeão. Então, tá tudo certo. Mas aí tem o lado pessoal do Mano também. Porque o Mano foi desprezado pelo Roberto Andrade. Isso aí. Né? E ele deve ter feito feliz discurso. não ficou, né? Ele deve ter feito um discurso legal para a moçada lá. Isso. Mas de qualquer maneira. Para ele seria uma vitória pessoal, né? Aí foi uma vitória pessoal dele. Ele esperava que fosse um Cruzeiro. Aqui eles não ganharam, né? E não foi o que aconteceu. Quer dizer, o Cruzeiro até que jogou. Mas você se defendeu muito bem. Se defendeu. Se defendeu muito bem. Então, mas veja bem, olha que coisa engraçada. O Corinthians jogou 6 pontos com o Cruzeiro, ganhou 4. É isso aí. Jogou 6 pontos com o Santos, ganhou 3. Não, mas como resultado, ótimo, O excelente. resultado foi muito bom. É isso aí. O Helena começou falando exatamente isso. O resultado foi ótimo. Foi uma vitória. Foi ótimo. O resultado Então, foi ótimo, sem quando dúvida. você pega o adversário, Sem por dúvida. exemplo, o Santos e o Palmeiras, né, que estão aí na disputa. No primeiro turno, o jogo foi uma vitória do Palmeiras. Então, foi Palmeiras, ganhou, e depois o Palmeiras perdeu. Quer dizer,
tirou 3 pontos e ganhou 3 pontos, né? Quer dizer, são jogos diretos que vão matando. Engraçado que o Cruzeiro, né, Chico? O Cruzeiro até o gol estava em cima do Corinthians. Exatamente. Fez o gol, Exatamente. acabou. Só se defendeu. Você vê se é um resultado bom para o Corinthians. Empatou, né? Agora vai dar uma parada aí, porque tem seleção brasileira contra a Bolívia e depois seleção brasileira contra o Chile. 12 dias, né? 12 dias para porque o primeiro jogo é dia 5, né? E o outro é dia 10. Aí dia 11 volta o futebol. E o Corinthians estava falando com o Chico, falou, não sei, o Corinthians perdeu vários jogadores, tá certo. E pode perder o Balbuena também, Isso não vai dar tempo de voltar. O Corinthians vai jogar em casa contra o Coritiba. Teoricamente, caixa. Nem que seja caixinha, né? Uma zerinha. É isso aí. Teoricamente, caixa. Quer dizer, então, para o Corinthians é uma situação absolutamente confortável. Não faz diferença para esse Corinthians, do jeito que ele joga. A gente está falando do futebol mostrado. O Santos vai jogar com a Ponte Preta fora e o Grêmio vai jogar com o Cruzeiro em casa. Só para colocar os que estão mais... e o Palmeiras com o Bahia em casa. O único só para jogo, colocar que eles podem incomodar o único jogo pela tradição, pela importância, camisa, são equipes poderosas, essa coisa toda, do Corinthians é contra o Grêmio. Isso, ok. Mas agora, é em São Paulo. Porque ele ganhou lá em Grêmio. Mas depois ele tem... O Corinthians tem o Curitiba, que eu já falei aqui, que acho que é uma molezinha. Vai jogar contra o Bahia, que também não é o Barcelona em forma, tá certo? Mas joga lá joga em Bahia, né? Tudo bem. Mas Salvador. Não vamos levar em conta que não é... O Corinthians é campeão. Aí, Botafogo. Botafogo é um time legal, vai jogar no Rio de Janeiro, mas já era. E a Ponte Preta, que o Chico sempre me fala, é uma molezinha. A Ponte Preta perdeu... A Botafogo perdeu hoje do Vitória, hein? Em Botafogo. O que acontece com a sua Ponte? Não vou falar nada. Estão por baixo pra caramba. O último jogo é moleque. Sabe aquela hora que você tem que ficar quieto? Ninguém discute esse pênalti. Não, foi pênalti isso aí? Foi pênalti esse do Corinthians? Aí é o lance do gol, né, Fabinho? É o lance do gol. Não, do Corinthians. Esse é o gol do pênalti que o juiz do... deu. Isso aí foi pênalti? Pênalti, ele abriu o braço. Ele abriu o braço. Ele abre o braço e tira a trajetória. Bate na mão dele. Então não vou nem discutir. Ele abriu o braço e bate na mão dele. O zagueiro bobeou, assim como o Arana errou no lance do gol do Rafinha, que tem 1,5 metro. Ele veio de trás mesmo. Antecipou. Exatamente. Mas só que o Arana, você pode ver, não, ele não disputa a bola. Não. Ele abaixa, achando que a bola ia passar. Verdade. Acho que ele cometeu esse erro. Então, já está conosco o campeoníssimo, um cara que a gente tem um orgulho enorme de ser amigo e de ser brasileiro, 3 vezes campeão olímpico, uma marca espetacular, do esporte coletivo que melhores resultados tem dado ao Brasil nos últimos tempos. Nosso querido Zé Roberto Guimarães, que prazer te receber aqui, meu amigo, tudo bem? Obrigado, Fábio, o prazer é meu, é sempre bom estar aqui com vocês, revendo e ouvindo. Eu acompanho diariamente vocês em outros veículos, enfim, mas é sempre bom estar aqui, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Ô Zé, a gente estava falando um pouquinho antes de você chegar, e o Zé Roberto, ele cumpre rigorosamente os horários, é que ele estava trabalhando, dando treino, então foi um sufoco, só para que as pessoas entendam. Estava treinando. Ô Zé, tem até uma história espetacular, que um deles chegou tão cedo, eu trabalhava na Record, que ele chegou e... Essa história é muito boa. Ele chegou e ficou lá sentadinho, esperando todo mundo, né? A gente tinha chegado, aí chega a faxineira e fala assim, o senhor trabalha aqui? Ele falou, não, eu sou técnico. Ah, que bom que o senhor veio, que a nossa máquina está quebrada, não sei o Lembra disso? Foi sensacional. E ele era apenas recém-campeão olímpico, tinha voltado à Olimpíada. É um espetáculo. Não estou falando isso porque o Zé é um cara que chega realmente cumpre direitinho. Foi, mas hoje nós treinamos das 5 às 8, a gente tem a semifinal do Campeonato Paulista. Terça-feira, né? De vôlei na terça-feira. E o nosso time precisa encaixar, né? Nós precisamos treinar muito, é um time jovem, a gente começou o ano passado. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade de agradecer a Rinodê, agradecer a Prefeitura de Barueri, através do Rubens Furlan e do Tom Moisés, que é o secretário de Educação, a possibilidade de ter colocado tudo à nossa disposição. A cidade de Barueri, além do Oeste, né, que ganhou hoje, inclusive do América, 2-1 lá, saiu perdendo de 1-0. Então, são 2 esportes que estão na vanguarda do esporte de Barueri, e que tem dado grandes alegrias. A gente estava reclamando do baixo nível do futebol praticado aqui no Brasil. Você é um profundo conhecedor de futebol, você trabalhou no futebol com o Corinthians,
Você é um São Paulino, eu diria que fanático. Tá baixo mesmo o nível no São Martinense? Olha, eu tenho acompanhado alguma coisa lá fora, tenho visto alguns jogos. Eu acho que poderia ser melhor. A gente está vendo muito erro, né? Muita coisa feia. Ou seja, posse de bola, um passe curto, muito erro que não pode se cometer. Né? De lançamentos, enfim, gols, o jogador na cara do gol e errando. Eu acho que a gente tem que melhorar um pouco a qualidade. Desculpe a crítica. Não, mas por que isso está acontecendo? Os caras não acertam 3 passes. Não, mas você tem razão. E o vôlei que você trabalha é um esporte de extrema precisão, né? E o que falta? Falta treino, Eu digo sempre que o vôlei deveria se chamar regularidade, esporte de regularidade. Acho que quem é mais regular, ganha. Né? Então, eu acho que em todos os esportes, com bola é assim. A regularidade manda no jogo. Então, o fato de você ter habilidade, você saber passar, você saber sair jogando, você saber marcar, de você saber sair e receber, enfim, eu acho que são coisas... Saber jogar. É o básico, né? É o básico. Eu não sou do futebol, mas eu gosto do futebol bem jogado. Sim, claro. Mas vem cá, você andou no futebol. Andei. E o que aconteceu? Porque, olha, deixa eu lembrar o seguinte aqui. Lá pelos anos 60, 70, falava-se muito que era preciso que o futebol, os times de futebol jogassem ao estilo do basquete. 7 atacam, 7 defendem, não sei o que e tal coisa. Andaram até cogitando do Cláudio Mortari para ser o grande treinador do Brasil, não sei o que, porque os nossos treinadores sempre foram muito fracos. Aí veio a era do vôlei, né? E você foi um dos que se destacou, um dos que se destacaram muito mais do que os outros. E foi para o futebol. O que aconteceu que não deu certo? Não, eu acho que, primeiro, em relação a ser técnico de futebol, eu acho que cada macaco no seu galho, eu sempre disse isso. Eu acho que você tem que começar no futebol, você tem que viver o futebol. Se tivesse sido jogador, melhor ainda. Eu acho que é importante participar, é importante saber. Lógico que você estudar e não ter sido jogador, você pode vir a ser um bom técnico. Haja vista o Cláudio Coutinho, que é um exemplo, o próprio Parreira, né, que foram bons treinadores e que não jogaram futebol. Agora, independe. Agora, tem que estudar muito, tem que estar se aperfeiçoando, estudando, vendo, saindo, vendo os outros times jogar. Eu acho que isso é muito importante, esse intercâmbio que acontece. Eu, por exemplo, eu tenho essa coisa. Eu acho que a coisa mais bonita é a gente aprender. Eu acho que a gente está constantemente aprendendo. Quando você achar que sabe tudo, está tudo errado. Você já começou a errar, você já começou a cair e a coisa começa a dar tudo errado. Então, eu acho que o fato de você aprender com os outros, aprender com os jogadores, aprender a dar treino, porque cada equipe é uma equipe diferente, cada jogador é um ser diferente, que você tem que saber como compor com ele. Agora, você está me dizendo, por que não deu certo? Meu problema no Corinthians foi quando o meu chefe me chamou, foi o Dick Locke, que hoje está no Arsenal, ele disse assim, Zé, nós vamos ter que vender os jogadores da parceria. Eu disse, você quer que eu dê a notícia para a torcida do Corinthians, que nós vamos vender os jogadores que nós compramos? Eu falei, tô fora. Semana que vem eu tô morto. Fala você, né? Fala você. Ei, Zé, na hora de comprar, ele falou que ia comprar. Na hora de vender... Não, Flávio, porque o planejamento era de 5 anos. E nós estamos investindo na base. Tinha uma garotada boa vindo aí. Aí, de repente, os americanos no fundo de pensão disseram, não, mas nós temos que vender o jogador, nós precisamos ver um pouco a cor do dinheiro. Falei, mas o planejamento é de 5 anos, nós estamos no 2º ano, vocês estão querendo o dinheiro de volta? Você é louco. E anuncia para a torcida do Corinthians que... Eu falei, eu não. Gente, há um lance que está sendo muito reclamado, que foi um gol anulado do Balbuena. Esse lance a gente pegou legal, para poder tirar dúvidas se foi ou não mal anulado o gol. Vamos ver. Aí, ó. Bola chega, o Balbuena faz o gol e é marcado o impedimento. Ok, até aí ok. E aí, estava ou não estava?
Estava ou não estava, Miller? Não estava. Não estava. Porque o que conta é o pé, não o tronco. Não o tronco. Então por isso que ele estava em posição normal. O Bandeira, não sei se ele estava... Pé do jogador brigado do com a Cruzeiro esposa tá dele, dando não sei se o condição. Bandeira não viajou bem, não dormiu bem, ele deu um impedimento. Sabe o que eu acho que aconteceu com o Pelo amor de Bandeira? Deus. Sabe o que eu acho que aconteceu com o Bandeira? É que o Balbuena está na frente dele. O zagueiro está depois do Balbuena. Ele vê o pé do Balbuena e não vê o pé do Léo, zagueiro do... Agora, Chico, se é para nós... O que ia acontecer? Eu até escrevi isso, porque é um negócio absurdo. Se fosse um gol do Corinthians validado, ou contra o Corinthians... Ou, com um pezinho, anulado um gol do Cruzeiro, pronto. Por causa de um pezinho, nossa. Bom, tem uma televisão aí que ia parar hoje, um programa de televisão famoso, para ter meia hora de discussão ética sobre se foi ético ou não foi ético o gol que o cara fez. Afinal de contas, e o pé? Por que o cara não denunciou o pé? Por que ele não falou, não, senhor juiz? O meu pé estava lá. Pô, onde que está aí o procedimento ético, né, do jogador do Cruzeiro? Como seria Ana Maria Braga amanhã cedo? Nossa, Ana Maria Braga e aquele papagaio lá, o Louro José, iam chamar o Moro, iam entrevistar o juiz Moro. Né? O Moro vinha aqui para falar. Moro e o Joaquim Barbosa. E o Joaquim Barbosa, eu desenterrar o Joaquim Barbosa, todos eles iam sentar ali e falar, olha, não, o jogador mau caráter do Corinthians fez esse gol e isso está errado, ele tem que ser punido, tem que ser lava-jato, ia ser um inferno. Aí o estádio do Corinthians tem que ser demolido e já ia pro estádio. Já ia pular pro estádio. Que tá tudo desabando, que tá não sei o quê, que Itaquera é um bairro impensável, aí já ia aparecer. Agora, Flavinho, se você for rever de novo o lance do gol normal do Balbuena, é interessante hoje a turma da arbitragem, né? É uma chamada transferência de responsabilidade incrível. Eu me lembro do saudoso Bosquila, ele dizia para mim assim, mira, independente do Bandeira, eu vou ficar na linha da defesa, porque o dono do jogo sou eu, não é o Bandeira me auxilia. Então, se ele errar, eu tô aqui para corrigir o erro dele. E ele estava bem posicionado. Tava de frente. Não, mas você pode ver nesse lance, Flavinho. Está de frente pro lance. O árbitro está de frente para a zaga. Frente pro lance. Porque não fica na linha da zaga. Vai ter uma coisa, muito maluca. Tá na meia-lua. O Salvo Espino ontem falou para mim uma coisa sensacional. Com esse negócio do árbitro de vídeo, o Bandeirinha vai largar todas. Porque vai ter o árbitro de vídeo para esse tipo de lance. Ele vai largar todas, ele não vai marcar nada. Não sei não. Deixa rolar. Aí volta. O Flávio, no vôlei, será? arrumou o vôlei. Arrumou? Foi legal? Ficou legal, né? A posição do árbitro, Flavinho. Por que ele não fica na linha da zaga? Ficou lindo. Fala, o vôlei ficou bacana. Arrumou o vôlei, sabe por quê? Nós temos direito a 2 desafios. Então, tem bola dentro, bola fora. O maior problema, o tênis já veio nessa toada, né? Bola dentro, bola fora. Isso já é muito bom, você desafia. O turf lá atrás. Agora, o toque... Toque na rede? A invasão do pé, né? Tem muita coisa que ajudou, porque são 6 árbitros e muitas vezes os 6 não conseguem ver. E aí é muito sutil. Então agora é o seguinte, desafio. E aí você tem lá o quadro a quadro, vai passando e você tem nitidamente, Quanto se tocou... tempo tem demorado isso? Agora já diminuíram 30 segundos, 40 segundos. Você tem o resultado. É o que acontece no futebol. É o que acontece no futebol alemão, que é 28. Muito rápido. Agora, Zé, a gente fala muito, é legal que você está vivendo essa experiência já amplamente. A gente fala muito a polêmica acabará, que nós estamos discutindo um lance aqui que não teria discussão, porque o árbitro de vídeo teria resolvido. Diminuiu a polêmica, isso faz diferença no seu modo de Dá mais segurança, porque é mais justo. Né? Você vê o que está acontecendo, Sidão. Eu te digo uma coisa, nós perdemos um campeonato mundial de 2 bandeiras darem a bola dentro da Sheila contra a Rússia, que seria 8-6 para a gente, e foi ao contrário, porque o juiz achou que a bola fosse fora. Se eu pudesse desafiar, com certeza aquela bola teria sido dentro. Estava dentro. Você já desafiou e você estava equivocado? Já, claro. Muitas vezes, do outro lado, principalmente, Vanderlei, quando acontece o lance do lado de lá e você está a 11, 12 metros de distância, eu digo, bom, a bola foi dentro. Aí você diz, não,
vai ver, ela caiu fora. E a imagem, quem é que olha e onde você Existe um monitor onde tem com os representantes. Exatamente, com um representante que fala já com o árbitro, né, diretamente, quando ele vê o quadro, a bola tocou fora, ele diz, ó, fora. E você vai onde está o monitor? Não, você fica não, na já sua tem no esperando? telão. Não aparece no telão. Um no telão, e aí você já vê exatamente. E fica legal porque fica Zé, todo mundo olhando. Ô, No Zé, caso do futebol. ô, Zé, mas não é muito rápido, às vezes, por exemplo, eu sou totalmente leigo, gosto do vôlei, adoro, assisto vôlei, assisto tudo de esporte. Você gosta de esporte, Eu gosto do esporte. Do jeito que está o vôlei, é muito rápido. Exato. Vocês conseguem ali do lado, Zé, ver uma bola na linha, porque é muito rápido. Eles são... É o seguinte, a gente tem um olho treinado, né, para aquilo, como você tem. Você tem um olho treinado para aquilo que você faz. Então, a distância, o movimento, o ângulo, né, o efeito, você automaticamente já diz, bola entrou, saiu. Você pode errar por muito pouco. Agora, com o desafio... Mas no futebol não será desafio. Só para ficar bem claro. O árbitro de vídeo, eles serão quase que co-árbitros. O árbitro de vídeo a qualquer tempo fala, olha, foi aqui, não foi, chama, não chama. O árbitro pode pedir aquele que está no campo, sentiu insegurança, está no WhatsApp. Mas o jogo continua. Mas ainda assim... Sim, a não ser que tenha, que alguém entenda que teve necessidade. No vôlei também é assim, o árbitro, quando não tem certeza da marcação, ele pede o videocheck. Só não deram para o futebol essa coisa do desafio, porque senão o cara vai segurar, faz 1-0, segura o resultado, e aí ele faz uma substituição e o desafio. Ele vai tirar ali 10 minutos. Exato. Aí não dá. Eu, particularmente, cada um tem a sua opinião, no futebol eu sou contra árbitro de vídeo. Não tem 200 árbitros no campo hoje? Atrás do gol, no meio campo, na bandeirinha. Quer dizer, mas eles nem... Então, acho que... eu não gosto, não concordo. Acho que eu acho que deveria ser só se for em todos os jogos. Claro. Aí sim, porque aí senão fica desigual. Não. Tem que ter. A gente sabe que... É que a CBF cogitou, né? O objetivo é esse. Jogos só, não todos. E aí é palhaçada porque ela vai fazer o jogo que ela quer segurar. Nós estamos com gente desonesta na história. É conveniência. Aí o cara escolhe o jogo que ele quer segurar, o jogo que ele quer levar a sério, o jogo que ele quer fazer mutreta. Por exemplo, se a Conmebol pudesse... Ela colocaria árbitro de vídeo em todos os jogos da eliminatória, menos em Argentina e Peru. Claro. Porque ela está tomando todas as providências para a Argentina se classificar. Jogo La Bombonera, árbitro brasileiro, e tem aquele convênio, né? Brasil ajuda a Argentina do Brasil. Descer a todo custo. Você acha que ela ia meter um árbitro de vídeo lá? Mas nem que a vaca fosse. Você sabe que eu nunca me esqueço e gosto de repetir uma experiência que eu tive com o teu grande amigo, Roberto Petra. Nós estávamos na Federação Paulista de Futebol, isso lá nos anos 70. São Paulo ia reformar, ia botar o telão. Como é que chama? O telão lá, que não tinha. Aí nós estamos conversando com o Henri Aidar, que era o presidente de São Paulo. Nossa, o São Paulo já teve Henri Aidar de presidente, hein? E olha o que tem hoje. Meu Deus do céu. Bom, enfim, tudo bom. Mas aí eu disse para ele, legal você botar o telão, porque já estava começando essa coisa da violência nos estádios, na época. Né? Foi nesse período que começou a crescer, sob o jugo da ditadura militar, começou a crescer essa violência dos estádios. Aí, eu falei, legal, você vai botar lá o telão, a torcida vai ver, né, pode passar o replay, a torcida vai ver e vai sossegar o pito, se a coisa estiver, né, não foi o que eles acharam, pênalti, né? Aí ele parou, pensou assim, acho que eu não vou pôr o telão, não. Por quê? Não, porque o futebol é polêmica. Sabe esse velho discurso? Tá certo. Vai arrumar confusão. Mas eu acho que o dinheiro... Desculpa, Zé. Eu acho que o dinheiro que envolve o futebol, tudo que envolve o futebol... É melhor ser mais justo, né? Claro. Pelo amor de Deus. Tudo deve ser tudo muito transparente, muitos tudo nessa vida. Eu ouvido muitos árbitros. No futebol. Estou partindo de árbitros sérios. Estou ouvindo árbitros sérios. O que é vagabundo não adianta, que não tem jeito.
E eles dizem o seguinte, o olho humano chegou no limite. É isso aí. Chegou no limite, não dá, não tem jeito. Ou a gente, aí tudo bem, vamos fazer, deixa a coisa rolar e vai errar e vai acertar. Agora, o olho humano chegou no limite. O Márcio falou em velocidade da bola, né, no vôlei. Claro que é outro tipo de velocidade, mas ela é muito maior do que já foi. Sem dúvida, hoje, né, a velocidade do jogo é muito maior. Vamos ver o que você falou depois do jogo lá em Belo Horizonte. A gente tem que valorizar, sim. Claro que viemos aqui para buscar a vitória, né, contra uma equipe muito bem armada, a equipe que foi campeã na quarta-feira. A gente sabia das dificuldades. E a gente tem que valorizar, sim. São 8 pontos que a gente tem que considerar, né? É como se começasse o campeonato agora, faltando 12 rodadas e você tem 8 pontos à frente, né? Vamos de jogo a jogo, trabalhar, nos preparar bem para a gente buscar o nosso objetivo. Mas eu já falei isso lá no começo, lá atrás, né? Vai ser definido nas últimas rodadas. Sobre o gol do Balbuena, que foi anulado, né? A gente viu você conversando com o quarto árbitro ali no momento, chegou a ver o lance já, o que você pode falar sobre esse lance? Já que nos últimos 2 jogos, o Corinthians, a arbitragem foi muito falada nos jogos do Corinthians. Não tenho nada para falar da arbitragem de hoje, olhei o lance sim, o lance muito difícil para o Bandeira. A gente recebe ali informações no banco, não estava, aí você vai ver... É o pé do jogador aqui que está dando uma condição, Balbuena totalmente com o corpo à frente do Bandeira. Então a gente não tem nada para falar. A única questão de arbitragem, se tiver que falar, é no lateral ali que eu acabei reclamando demais, que foi na frente do quarto árbitro. Ele poderia ter ajudado o árbitro naquela ocasião. Mas do mais, não tem nada para falar. Um lance muito difícil que passa. A gente tem que entender, né? Fiz questão de olhar, não tem nada para falar. Tudo normal. Bom, o São Paulo voltou a campo hoje de novo com casa cheia. O Morumbi, que tem sido um palco de novo de muita gente. Vocês sabiam que o Morumbi está fazendo aniversário? Vamos ver o ambiente com casa cheia do Alexandre Silvestre. Domingo, 1º de outubro de 2017, véspera do aniversário de inauguração do Cícero Pompeu de Toledo. No saguão de imprensa do estádio, destaque para a manchete do jornal Gazeta Esportiva, com foto de Peixinho, batizando as redes do gigante de concreto naquele amistoso contra o Sporting de Portugal. 57 anos depois, o adversário do tricolor é o Sport do Recife, num duelo confronto direto de 6 pontos na luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Da delegação São Paulina, só o Sidão faz as honras da casa para a imprensa. Como é que está o espírito da rapaziada para esse jogo tão importante aí, que vale 6 pontos na briga de baixo? É mais uma decisão para nós e nós acompanhamos a tabela ontem, os resultados, e alguns resultados favoreceu a nós, desde que a gente faça a nossa parte hoje e consiga os 3 pontos. Dos 4 ex-jogadores que atuaram pelo São Paulo, Wesley, Mena, Osvaldo e Rogério, o Neymar do Nordeste é quem nos dá o ar da graça. Estava até brincando com o Wesley, falei que era o time V de São Paulo, mas depende de qualquer coisa, tem que vestir a camisa do esporte. Eu acho que agora defendemos a outra equipe, então temos que focar e vencer. Não, a lei do ex não vai existir. O Jadson já não conseguiu fazer no jogo passado, tá tranquilo. 2 times ameaçados. O de Lucha, que já esteve no alto da tabela, despencou, enquanto o Clube da Fé patina na zona da confusão. Uma vitória tira o São Paulo momentaneamente do Z4 e a galera que novamente vem em peso espera não sair decepcionada dessa vez do Morumbi. Não vai cair porque o São Paulo vai se recuperar hoje com uma vitória pelo Sport, que vai ser 2-0, 2 gols do Hernanes. Se ganhar hoje, sai da zona. Graças a Deus, e com certeza vai sair. E por que tanta certeza? Porque time grande não cai, né? Não fala isso, Palmeiras já caiu, Corinthians já caiu. O gigante então não cai. Tá. Time grande até cai, mas gigante não. A gente sabe que vai sair fácil dessa, ela é totalmente otimista, então a gente vai sair dessa. E por que você tá tão confiante e tranquilo? O time vem mostrando aí uma evolução e tal, só sair esse azar, essa zica que tem, que vai resolver tudo. Aí hoje eu trouxe ela, que hoje vai resolver tudo também.
Estreando o uniforme novo, o São Paulo sobe para o gramado, programado para finalmente somar 3 pontos na condição de mandante e alegrar a massa vermelha, preta e branca que está fazendo a parte dela, convenhamos. Dona dos maiores públicos deste Brasileirão, recebendo bonito a equipe, sempre com energia positiva. E nas arquibancadas, para apoiar, haja o que houver. E torcendo muito para que esse lindo e tradicional palco, inaugurado em 2 de outubro de 1960, não caia também para a Série B. O Morumbi, que à época foi o maior estádio particular do mundo, né? Quando ele foi inaugurado, o maior estádio particular do mundo. Eu posso te contar um episódio? Claro. Eu, menino, né? 12, 13, 14 anos, mudei do Brás para o Jardim Paulista e de lá eu ia a pé, junto com o Nelson Cibalista, hoje um grande ginecologista brasileiro e tal, e a gente ia a pé até o Morumbi para ver treino do São Paulo. Era só o gramado. É que treinava lá, né, também. Era só o gramado, algumas casinhas de madeira que os jogadores trocavam ali e tal, e ali é que rolava o treino do São Paulo. E eu nunca vou me esquecer de um final de treino, o canhoteiro, o mago, ele pegava a moeda. Isso parece história de carochinha, né? Mas é verdade. Ele jogava a moeda para cima, fazia embaixada com o pé esquerdo, né? Naquele tempo as calças tinham aquele bolsinho aqui, aí ele abria o bolsinho, jogava a moeda, caía dentro do bolsinho. Era um espetáculo você ver o canhoteiro jogar. E hoje a gente consegue ver 3 passes, né? Isso é uma coisa complicada, Vamos ver como é que foi o jogo que tirou o São Paulo da zona do rebaixamento? Vamos lá. Hora do show! Hora de Brasileirão aqui na tela da Gazeta. Hoje tem São Paulo Sport. Fez a finta, trouxe para a esquerda, Cueva. A abertura, Lucas Fernandes, trouxe por dentro, bate no gol, Magrão. Anselmo vai avançando, tem espaço, pode bater no gol de longe. No travessão, o chute do Anselmo. Ainda houve um desvio do Sidão na ponta dos dedos. Escanteio para o time pernambucano. Primeira boa oportunidade do time do Vanderlei Luxemburgo. Marcos Guilherme, Prato, deixou passar, Hernanes, bolão para o Lucas Fernandes. Tá aí para o Marcos Guilherme, a condição é legal, Marcos Guilherme, Magrão! Troca de passe sensacional do São Paulo. O Marcos Guilherme não conseguiu tirar do Magrão, chutou em cima do goleiro do Sport. Cueva por dentro, no Hernanes, saiu bem da marcação, de novo no Cueva. Fez a finta, marcado por pelo menos 3 adversários. Recuperou o Hernanes, Edmar, vem o levantamento pro Prato, tira a defesa, sobrou pro São Paulo! Gol! Marcos Guilherme, gol do São Paulo! Procurou o passe, achou o Cueva, o Daronco deu uma atrapalhada de leve, Cueva. Abertura, Lucas Fernandes na perna esquerda, o chute cruzado. Osvaldo passou pelo Edmar, entrou na área, a bola tá viva, chega no goleiro Sidão, toda mascada. Lucas Prato, de costas para a marcação, faz o giro, saiu bem o Prato, invadiu a área, tocou para trás, olha o Shailon, Magrão! Jogadaça do argentino Lucas Prato. A finalização do garoto Shailon.
Vai avançando o Thalisson. Abriu com o Osvaldo. Fez o break. Saiu da marcação. Osvaldo. Cruzamento. É pro Tomás. Sidão! Sidão! Aos 49 minutos. Uma defesa de cinema do goleiro São Paulino. Escanteio para o Sport, pode ser a última chance. Mena, levantamento no segundo poste, a bola desviada. André, Sidão de novo! E acabou! Sidão! Sidão, o nome do jogo! O São Paulo vence! É festa no Morumbi, é no coração, é na alma tricolor. 3 pontos a mais para o São Paulo. Vitória suada, vitória na raça. Explode o estádio do Morumbi, festa tricolor, e mais de 43 mil pessoas assistiram. São Paulo 1, Sport 0, e a torcida grita o nome de Sidão. O futebol tem essa coisa de uma fração de segundos o herói vira vilão, o vilão vira herói. E o Sidão, toda vez que a bola era recuada para ele, a torcida fazia muxoxo. Primeiro tempo. Primeiro tempo todo foi vaiado. Pois é. E aí saiu nos melhores times de Rogério Ceni. No final, nunca criticado, sempre amado. Estilo Rogério Ceni, só faltou tocar a música do Rogério. A vida é assim. Sabe o que acontece? A vida é incrível. É que nos acréscimos, né? Em 2 minutos o São Paulo quase... O Sidão salvou para tomar 2 gols. Exatamente. A virada, entendeu? 2 minutos. 49, 2 cabeçadas. 49, a segunda cabeçada 40. foi o mais difícil. Aí a defesa... Porque ele estava voltando no contrapé, ele foi rápido e conseguiu tirar o segundo gol e salvar a vitória do São Paulo, né? Então acho que o Sidão, nesses 2 minutos, foi o herói do... Então, aquilo que eu te falei, até o final do campeonato, o São Paulo não tem que se preocupar em jogar bem, tecnicamente. Tem que se preocupar em pontuar. Até porque está 1 ponto só fora da zona do rebaixamento. Sim, se ele perder o próximo jogo, provavelmente volta para a zona do rebaixamento. Então, o nosso Z13, né, que são 3 equipes lutando para não cair. Então, o São Paulo está nesse bolo, tão importante é pontuar. Jogar bem até o final, esquece técnica, porque não vai existir. O próximo jogo, Flávio? Eu achei engraçado que a gente recebeu várias mensagens falando do Sidão, claro, chamando de São Sidão, Cideus, Super Sidão, e o SPC 1000 volts mandou Sidão Pérez Ceni Dizete. Vanderlei Nogueira, a vida é assim. Falei pra você. Nunca criticar. Quem xingava o cara toda hora, Chico e Alberto, companheiros. E no final do jogo eu estava olhando para os caras que eu falei, já sei. Nunca criticaram e sempre amaram. Eu nunca falei. Nunca falei isso. Mas o próximo jogo de São Paulo é um pipinaço, né? Que é contra o Atlético Mineiro lá. Em Atlético Mineiro. E a gente estava falando que... Aliás, o Atlético ganhou hoje 2-0. 2 gols de Robinho. 2 gols de Robinho. Mas, e além disso, o Atlético tem um efeito complicador lá, que é a festa do Cruzeiro. Porque o cara sai com a camisa azul igual do Márcio aí lá, todo feliz da vida e tal. Lá, e os caras vão receber o São Paulo na casa do Atlético, como você fala, em Atlético. Então, o São Paulo vai ter que jogar muito para passar pelo Atlético. Porque a torcida vai cobrar. A torcida do Atlético vai cobrar. Nem pensar em perder. É que o time do Atlético, tecnicamente, o time bom. É bom. Tecnicamente, tem o número 10 lá. Não, e técnico novo. Hoje estreou. Ô, Miller, e técnico novo. Oswaldo estreou hoje, né? Aquela experiência com o Micali já estava micada desde o início. Todo mundo sabia. Esse rapaz ficou famoso por causa da medalha de ouro. Da medalha de ouro. Mas ele não tem condição. Nós vimos ele dirigindo outros times, outras seleções brasileiras, sob qualquer coisa, e realmente não acrescentou nada. Na base ele fazia um bom trabalho, ele tinha um bom nome, por isso que ele chegou lá, né? Então. A medalha de ouro, quem ganhou, na verdade, foi o Tite, né? O Tite já falou várias vezes que deu uma palestra. Na verdade, a medalha de ouro quem ganhou foi o Neymar, né? Para variar um pouquinho. Quem quebra o galho é o Neymar, isso é lógico. E a decisão foi nos pênaltis, é bom lembrar. Então, o time, enquanto o time sub-10 da Alemanha. Ainda assim foi o Atlético não podia ter mandado embora o Roger Machado.
Chiesa é muito bom treinador. Mas o técnico do Palmeiras. A possibilidade do Cuca ir para lá, fala-se muito nisso, se o Cuca não ficar no Palmeiras, ele iria para o Palmeiras e pro Atlético e o Roger iria para o Palmeiras. Isso é tudo especulação. Zé Roberto, queria que você falasse um pouquinho sobre o São Paulo. Eu acho que agora vai. Agora não, eu sinto assim, há algum tempo eu tenho acompanhado e tenho visto uma mudança de atitude, de comportamento, de comprometimento, coisa que eu não estava vendo anteriormente. Então, eu acho que com essa mudança, você vê o time já correndo em campo, tentando se acertar, se doando mais. Eu não tinha dúvida de que hoje ia ser um bom jogo e que o São Paulo ia se apresentar melhor. Eu até estava dando treino na hora, mas eu acompanhando ali, minuto a minuto. Não sei porquê, né? Não consigo entender o motivo. No final, essa coisa que o Miller falou das duas defesas do Sidão, eu falei, ai meu pai do céu, só faltava agora. Mas enfim, eu acho que, e eu lendo assim, o São Paulo recuou, e agora no segundo tempo está todo o time para trás. Eu falei, só falta agora tomar o gol e aí vai ser um desespero. Essa maldição do futebol brasileiro. Você agora faz um gol, corre tudo para trás. Mas ele estava apavorado mesmo. A coisa foi. O São Paulo teve vários jogos que a gente falou aqui, merecia ganhar e não ganhou. Né? Hoje jogou mesmo. Dessa vez não merecia ganhar, não. O jogo, aliás, até o Dorival falou, depois a gente vai mostrar aí. Hoje. São Paulo estava de plantão. Mas hoje todo mundo faz isso. É verdade. O Cruzeiro fez um gol, correu lá para trás, se enfiou na toca. E é assim todo mundo. Futebol brasileiro Helena, é uma coisa mais você. chata do mundo. Tá difícil você assistir um grande jogo. É duro. Tá difícil. Tá difícil. A gente que vive dentro do futebol tá difícil, Flávio. Você vê aquele jogo que as duas equipes se propõem a jogar. Se propunham. Tá difícil. A gente vê bons jogos, Flavinho. Copa do Brasil. Então, mas por conta do regulamento. É uma coisa que eu tenho sido até chato, já sou normalmente, mas Copa uma coisa do Brasil, que eu tenho sido muito chato. A muito decisão chato. da Copa do Brasil foi horrível. Afinal, gente, eu tenho sido muito chato com isso aí, tenho insistido muito nisso. Acho que passou da hora, até queria que o Zé Roberto participasse disso. Tá na hora da gente parar e começar a discutir o jogo. O espetáculo. Que é uma preocupação no mundo inteiro. Mas isso a Liga Inglesa ela não Flávio. ficou assim por acaso. Que hoje é uma coisa maravilhosa. Qualquer jogo que você vê, pequeno contra pequeno, grande, os caras vão pro pau. A Liga Espanhola. Agora a França preocupada com o espetáculo, com a estética do jogo. Porque a gente tem visto todo mundo reclamando. E eu já reclamo faz tempo, né? Cara chato, reclamão. Zé Roberto, não tem que ter uma preocupação com a estética do jogo, atrair pessoas pro jogo. Não tenho dúvida. Eu acho que primeiro o ídolo e depois é gostoso ver um futebol bem jogado, toque bem feito. Hoje eu estava assistindo Arsenal e... Bom, enfim. Foi bom, né, Malta? O chileno me deu um toque de calcanhar no meio da área e deixou o cara que fez o gol na cara do gol, enfim. Foi lindo. São lances que você fala assim, tem uma diferença. A hora que ele pegava na bola e começava a tocar e ia para cima do zagueiro, muda, né? E você começa a se entusiasmar pelo jogo agora. Fica aquele negócio lá atrás. E aí, num certo momento, todo mundo, os 22 jogadores, num campo só, na metade de um campo só. É horrível isso. Mas o problema todo, eu acho que esse ano, foi que os times que investiram fracassaram no investimento. Não deram certo. O investimento foi ruim. Por exemplo, quem investiu? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro. São Paulo também gastou bem. O São Paulo mais ou menos, mas... o São Paulo vendeu 19, né? Ele repôs. Comprou menos. Comprou menos. Mas quem investiu em craque mesmo foi o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, os três times que investiram não deram certo. Foi um investimento... Aliás, isso que eu queria te perguntar. Todo mundo esperava muito do Palmeiras, principalmente do Palmeiras, que gastou 115 milhões de reais para contratar um time inteiro. E foi uma vergonha, e está correndo o risco até de nem se classificar para a Libertadores. Com essa derrota para o Santos, ele tem outros jogos difíceis pela frente. Né? Hoje o Atlético venceu, deu uma aliviada, mas estava despencando, ladeira abaixo. E o Flamengo, amanhã pega a Ponte Preta. Quer dizer,
depois de ser derrotado pelo Cruzeiro, como disse o mestre Alberto Helena, e com toda a razão, um futebol modesto, retrancado, ganhou nos pênaltis. Está sendo muito bondoso, foi um lixo de jogo. Essa é a verdade, foi um lixo de jogo. Assim, os dois caminharam para os pênaltis, um horror. Então, os dois jogos foram, foi lixo 1 e lixo 2 o retorno. Então, foi horrível. Deveria ir para os pênaltis direto. Bate o pênalti, quem ganhar já é campeão e enche o saco. Não incomoda a gente 180 minutos. Por que na sua época o investimento dava certo e hoje o investimento no futebol brasileiro não está dando tão certo? Ixi, Chico, isso é uma pergunta difícil de responder. Não sei, eu acho que a gente ouvia muito os treinadores, né? Na época a gente consultava muito para ver qual o jogador que ele queria, o que estava faltando. Eu não sei como é que está acontecendo. Eu vejo, antigamente eu via muito diretor contratar, né? Mas eu acho que você tem que ouvir realmente o treinador, né? Teve e respondendo um pouco a sua pergunta, você falou assim, por que não deu certo? Eu só me lembrei de uma situação. No ano que a gente estava lá, nós fomos campeão paulista, campeão brasileiro e aquele mundial que ninguém disse que nós ganhamos, mas eu estava naquele meio. 2000? Vale, Zé. E quem trouxe... Você tem mais esse título mundial? Tem mais esse título mundial. Não, e tem outra. Quem trouxe o Dida para o Corinthians, fui eu. Foi você. Porque eu falava italiano na época, e o Dida estava no Milan. No Milan. Que estava como reserva do Abbiati. E aí o seu Alberto pediu, você fala italiano? Vai lá e traz, a gente precisa de um goleiro, era o Maurício na época. Mas desculpe, sem empresário? Hã? Você foi sem empresário? Eu fui empresário. Eu tinha um amigo lá, Flávio, que era advogado do vôlei. E aí falei, me ajuda, porque termo jurídico é complicado. E aí fui com a cara e a coragem, encontrei o procurador do Dida, que tinha sido jogador do Juventus, uma coisa assim. Nossa, hoje teriam 6 empresários nessa negociação. Aí tinha um advogado, que era o Catamessa. Hoje bastante. Não, ia ter um monte, ia ter o empresário que levou para o treino. Ele veio por empréstimo. Ele veio por empréstimo. E teve uma coisa que foi interessante. E aí o empréstimo era 3 milhões, né? E ele ia ganhar $100 mil por mês aqui. E aí tinha que botar um preço nesse passe. E aí 3 milhões, só que o Milan quis a contra... Como é que se diz no futebol? Até esqueci o termo. Queria a contra... Proposta, não. Não, queria poder comprar novamente o dinheiro. A recompra. 3.400. E eu disse aí, agora eu estou morto. Já pensou se esse cara faz um bom campeonato no Brasil? O Milan compra e aí a gente perde. Eu falei, então eu quero a recompra da recompra. Eu falei, isso aí nós não vamos te dar nunca. Então vai assim mesmo. Mas foi uma experiência importante. Eu não sei, eu vejo pelo nosso meio, a gente busca jogadoras que se adaptam e entram e encaixam naquele esquema de jogo. Então, eu acredito muito nisso. Eu não acredito... Lógico que tem diretores que conhecem futebol, presidentes que conhecem futebol, e a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho que treinadores conhecem bastante o meio. O Zé me deu uma resposta, e evidentemente que eu só posso entender essa resposta dele infelizmente, com a interferência que vem sendo cada vez maior dos empresários dentro do futebol. Nós temos aqui o Márcio que está tomando conta da base, e a base do Corinthians estava bem deteriorada exatamente porque desde cedo os empresários de futebol iam lá e pegavam uma parte do passe dos jogadores. Na hora que o Corinthians ia ver, ganhava o Sub-20 aí direto, né? Já ganhava a Copa do Brasil direto, eu tenho 20% do passe do cara. Então, o que diabo acontece aqui? Então, quer dizer que eu acho que a entrada do empresário no futebol, que também foi liberado pela senhora CBF, que tem um presidente que está preso lá em Nova York, esse presidente, tem um atual presidente que não viaja, né, porque se for para fora vai ser preso também. Quer dizer, tudo isso... Talvez ele seja preso aqui no Brasil.
Político você que pode roubou, ser preso, você pode ter uma prisão internacional ou nacional. É difícil, a gente sonha com isso, mas você sabe que é mais fácil você ser preso, que passou no farol vermelho, do que esses caras irem pra cadeia. Você sabe foi disso. mais difícil, viu? Bom, você anda 20 por hora. Não, eu passar no farol vermelho não, porque eu sou galo cego, mas eu ando devagarzinho. Até eu chegar já trocou. Já trocou o farol. Mas eu tô falando dos caras ser presos aí, tá um monte de tranqueira preso aí. Mas isso também contribui para a queda da qualidade do futebol brasileiro. Porque os garotos já são corridos, têm a cabeça corrida desde pequeno. Em vez de aprender a chutar, a cabecear e a fazer gol, como o Miller aprendeu lá em Goiás, né? Correndo lá pelos campos, atrás dos touros. Mato Grosso. Goiás, Mato Grosso. Bom, para mim é tudo a mesma coisa, né? Tudo mato. Bom, mas enfim, ali aquela zona central. Viu que vão te xingar aí. Não. Tudo a mesma coisa. Mas na várzea chegou aqui, começou a jogar, estava aí, ele foi pensar. E foi um cara de sucesso, e teve sucesso. Hoje não, hoje você tem que ter um maldito do empresário. E o empresário pega e fatia o jogador mesmo. Mas assim, Chico, aí, o roubo, você tem razão. Tá cheio de ladrão. Isso eu falo sempre. O futebol brasileiro tá cheio de ladrão, de incompetente. Ladrão incompetente, o que é pior, né? Se o cara fosse ladrão competente, ainda vai lá. Porque o Abramovich não é nenhum santinho. Não. Né? Roubou pra cacete na União Soviética e tal. Só que ele é um ladrão competente. Ele lava dinheiro lá e tal, mas transformou o Chelsea numa potência. A FIFA agora, Flávio, mudou, né? Porque antigamente entrava-se o empresário, é lógico, o empresário e o pai. Né? Porque o pai vira empresário, né? Principalmente na base, em todas as bases do Brasil. O Neymar que eu diga, né? Todas as bases do Brasil. A FIFA hoje entrou. Hoje o negócio é clube para clube. Mas aí já deu já melhorou um pouquinho. Eu acho que o roubo é uma coisa, tudo bem. O clube é roubado, mas aí eu não consigo. E claro, Flavinho, o negócio não é de empresário. É de empresário com o diretor do clube. Sim, mas isso aí é o roubo. Entendeu? O roubo, tudo bem, concordo com vocês 1000%. Já parou um pouco, o problema é discutir o jogo. A partir do momento que o cara está jogando, eu acho que nós precisamos discutir qualidade de jogo, que é uma porcaria. E joga-se pelo resultado e não pela qualidade do jogo. Isso é que incomoda. Os caras do Flamengo, os caras do Cruzeiro, ok, devia ter um monte de negociado. Tá, mas eles estavam com o jogo lá para fazer o jogo e não fizeram. Hoje, Conca, Flávio, por exemplo, como é que você me explica um cara que nem o Conca? Um volante de primeira categoria. Volante não, meia. Meia, de primeira categoria. Mas joga volante de volante era também. O Márcio. Não, mas ele jogava de volante também. Se precisava. Mas o que tem o Conca? O Conca, ele não fez um jogo. Há 3 anos sem jogar. Não, gente, peraí, mas o problema é a filosofia de jogo. Não é o nome, é a filosofia. O Barcelona vai jogar igual, que jogou com o outro, não tem um jeito de jogar. O Arsenal tem um jeito de jogar. Sabe por que não há possibilidade do Conca jogar? Porque a cabeça do treinador brasileiro e da mídia brasileira tem que ter 2 volantes. 2 volantes. 2 caras que marcam. 3 zagueiros. Mas vamos dizer 4 zagueiros. É jogar pelo resultado. Jogar pelo resultado. É isso que está errado. 2 volantes. O Flamengo, para ele jogar com o Conca, ele teria que jogar com um volante, que seria o Arão e tal, o Conca, o Everton. Então, mas isso não tem nada a ver com roubo. Isso não tem nada a ver com roubo. Sim. Isso aí é culpa inclusive nossa, porque a gente quer o resultado. O Muricy falou aqui nesse programa que quando se ganha o jogo no Brasil, você não comemora, você sente alívio. Os caras não sabem o que é. Peraí, Flávio, o cara paga uma grana pesada pelo Conca. Pesada, grana, porque não foi comprado por uma cesta básica. Não. Certo? E não tem. E o treinador não põe o cara para jogar porque o cara, por causa da tática. Tem que ter alguma coisa atrás disso, cara. O cara que Flávio, o cara que assinou o cheque da compra do Conca, que não é um cabeça de Wagner, é um bom jogador, não é possível que o cara não tenha falado pro técnico, olha, eu estou te dando aí. Eu vou exagerar um pouquinho. Uma pedra preciosa. Você encaixa nesse time. Mas qual é a ideia de jogo? A seleção brasileira não tem. A ideia de jogo da seleção brasileira é o Tite. Então tem Quando o Tite sair, vai ser central o Miller, vai ser a ideia do Miller. É isso. Nós temos que ter ideia de jogo. Não tem uma metodologia de trabalho para poder... É absolutamente ignorante a propósito da história
e do funcionamento dos sistemas táticos. Eu estava vendo o jogo do Bayern, ainda hoje, ontem. O Bayern estava jogando com 3 atacantes típicos. Um ponta típico, direito, que é o Robben, pela direita. Pronto. O Ribéry pela esquerda, ponta típico, aberto. E o Lewandowski, centroavante autêntico, genuíno. Isso é uma filosofia de jogo. Independe do técnico. Peraí, deixa eu terminar de dizer. 3 atacantes, 3, 4 defensores. Portanto, só tinham 3 jogadores de meio de campo. Era um claro 4-3-3. É filosofia de jogo. Aí você ouve o nosso bravo comentarista de televisão dizer assim: o Bayern está jogando no 4-1-4-1. Quer dizer, pô, sabe? Os caras perderam a noção do que é, como se... Agora, o mais importante é, nós temos uma filosofia... Zé Roberto, eu tenho a impressão que o vôlei, você deve participar de vários congressos técnicos, etc. Fala-se sobre isso. Melhorar o espetáculo, fazer um espetáculo legal. Claro. Em todos os sentidos. Sabe? É importante, a preocupação hoje é trazer esses grandes centros para dentro da federação. A última reunião que eu tive dos treinadores, que eu faço parte da comissão de treinadores da Federação Internacional, e a gente se reúne a cada 6 meses para ver o que nós podemos falar sobre a regra, para poder trazer e atrair mais pessoas. E até colocar algumas coisas que nós não concordamos. Vou te dar um exemplo: sacar e cair atrás da linha de saque, ou atacar dos 3 metros e não poder cair dentro da zona de ataque. Você tem que atacar e cair fora. Aí subir a rede, enfim. A gente debate várias coisas para tentar atrair mais gente para poder ver, para poder opinar sobre o voleibol. E o que mais se fala hoje é diminuir o tempo da televisão. Então a gente está vendo o negócio... Como diminuir o tempo da televisão? Porque é muito longo. Porque é longo. Então todo mundo quer... Então, a última proposta foi 7 sets de 15 pontos. E eu acho que não vai pegar. Eu acho que está bom como está. Eu acho que esses debates dos treinadores, dirigentes, é importante em função do espetáculo, em função também de técnica, regionalmente, tática. por exemplo, discute isso no Brasil? No Brasil, pouco. Pois é. É o mesmo caso. Quer dizer, na Liga Inglesa se discute isso, na Major League Soccer. Os treinadores hoje, Flávio, os treinadores hoje no Brasil estão naquela luta constante, pelo menos para regularizar. Zé, a profissão não existe no Brasil de treinador de futebol. Assim como a do árbitro. Também não existe. Então, aí é que tá. O que você faz? Você mete 20 caras atrás e vai empatando, e vai ganhando, e vai garantindo emprego. E fica um espetáculo feio. É muito complicado. Gente, vamos ver o que se falou depois do jogo, do lado do Sport e do lado do São Paulo. A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Eu achei que a equipe jogou com personalidade, não se acovardou diante do São Paulo. Eles acharam praticamente um gol, porque é uma jogada que bateu para lá e para cá. E nós tivemos possibilidade dentro do jogo de empatar o jogo. Criamos algumas oportunidades boas. O Sidão fez 2 ou 3 boas defesas, ele está ali para isso. É um jogo que a gente sabia que podia acontecer a derrota, porque o São Paulo jogando aqui sempre é muito forte. Vanderlei, esse campeonato brasileiro, pela primeira vez nesse formato de pontos corridos, tem essa altura da competição uma diferença de 5 pontos do 19º, penúltimo colocado, para o 9º. Né? Essa situação, como lidar com ela? Ela é traiçoeira de alguma forma, porque dependendo de uma combinação de resultados, pode te jogar, de repente, para uma zona próxima da Libertadores e uma combinação negativa, de repente, te joga para a zona de descenso. Né? Desde o início da competição, né? Se é justo, um campeonato brasileiro que você tem 12 grandes clubes, mais 8 clubes centenários, clubes fortes, e cai em 20%. É o único campeonato do mundo que cai 20% da competição. Então você está sempre na degola. Então você vai estar sempre um clube grande, outro ali indo para a segunda divisão. Aí eu não sei se é interesse comercial, essas coisas aí eu não tenho que me meter nisso aí. Eu tenho um pensamento que eu acho que é muito 20% num campeonato tão igual como esse aqui, para cair para a segunda divisão. Acho que deveria mudar isso. Hoje nós não fizemos um jogo, talvez do mesmo nível anterior, mas
sustentamos um resultado que seria fundamental. O Sport estava solto, estava leve no gramado, e o São Paulo com a preocupação de se proteger, com a preocupação de segurar, de manter um resultado. Eu sei que as coisas se tornam até mais difíceis, mas não tivemos o mesmo comportamento da semana anterior. Temos que corrigir, temos que trabalhar. Foi na base da luta, da entrega, do comprometimento, até porque em outros momentos nós já tivemos os resultados a nosso favor e, de repente, abrindo mão dele no final. Hoje conseguimos inverter esse processo. Eu acho que a equipe precisava de um resultado como esse. E a sustentação que foi dada para que isso acontecesse, eu acho que foi importante. Eu acho que sai um peso teórico falando, teoricamente falando, sai um peso sim, mas nós sabemos que estamos aí, muito próximos. É um palmo de distância que nos separa aqui atrás, talvez aí da 8ª, 9ª colocação. Então nós temos que ter essa consciência. Não podemos parar, temos que melhorar. O seu grande jogo com a camisa do São Paulo? Foi. Tive umas disputas de pênalti lá no começo do ano, que foi bem marcante. Mas nos 90 minutos, acho que hoje foi o grande jogo. Mas ali no gol, realmente, gerou bastante dúvida. Talvez por conta do rodízio e todo mundo que jogou também não conseguiu se firmar. Mas eu tenho a cabeça bem tranquila, os pés no chão. Eu sei o que eu passei aí nesses tempos atrás aí, e meu foco hoje é pensar no coletivo. Não quero usar a imagem de São Paulo para me promover, eu quero resolver o problema de São Paulo dentro do campo e tirar o São Paulo dessa situação. Foi a realização de mais um sonho, porque estava buscando esse gol, mas além do gol é a vitória que era importante. A nossa torcida que estava merecendo uma vitória no Morumbi. Hoje mais uma vez deram mais um show, então essa vitória aí foi para eles. Primeiro gol seu aqui no estádio do São Paulo, e que tira o time da zona do rebaixamento. Você finalmente vai ter uma noite tranquila ao lado da sua família? Com certeza, né? Dá um alívio, porque a gente estava buscando essa vitória. Hoje mesmo, fazendo um grande jogo, conseguimos vencer, que era importante, com um adversário direto. Então agora é descansar, porque a equipe correu muito nessa partida. O Miller, bem dentro do que você falou, né? Foi um jogo pelo resultado. Eu só não concordo com o Vanderlei numa coisa, quando ele falou que é muito cair 4, eu acho pouco. Era o campeonato que merecia cair 12. Tem 12 times horrorosos. Todos deveriam ser rebaixados. Nós vamos ter injustiça com 8 nesse campeonato. 8 times horrorosos vão ficar. Deveria cair 12. Aquilo que eu falei, o Z13, né? 13, se pegar a tabela, 13 equipes. Mesma pontuação. Que estão lutando. Pode ser mesmo que seja 13, deixa eu ver aqui. Mas E aí dessas 13, você coloca o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Atlético ganhou hoje, né? Mas coloca o São Paulo e o Fluminense, que estão ainda perto da zona de rebaixamento. É que o Atlético Mineiro, é dele para baixo, mas se quiser incluir o Atlético Paranaense, eu não tenho nada contra. Aí fica 13. Então, esses times todos merecem cair. Exatamente. Merecem muito, pelo nível de jogo que eles estão mostrando, merecem. É injusto não cair. Ao contrário do que o Vanderlei falou, acho que é injusto não cair. E essa nossa mídia retardada, ela costuma dizer que o futebol brasileiro é o mais disputado do mundo. Mas porque tem 13 times para cair, você acha que não é disputado? Para cair é emocionante lá embaixo. Tá. Ô, Flavinho, eu queria fazer um contraponto aqui do que a gente estava falando. O seguinte, uma certa feita, quando eu jogava na Itália, eu conversando com o Maldini, ele me disse assim, Miller, tira o trio holandês do Milan, você vai ver o que vai acontecer. Que coincidência, não um jogo lá de Copa Itália, não foi nem de Campeonato Itália, de Copa Itália, o trio holandês não jogou. Acabou o jogo, o Berlusconi, que é o dono da Itália, virou-se e disse, olha, agora o Arrigo Sacchi vai ter que colocar o trio holandês mesmo com a perna só, tem que jogar todo o jogo. Então é uma coisa Você não que... vai dizer que ele interferiu no trabalho do técnico. Imagina. Não, eu não quero dizer, Vanderlei, eu entendi. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Claro. Tira os estrangeiros, tira o Cristiano Ronaldo do Real Madrid pra você ver. O time fica normal, tira o Messi do... Quer dizer, então, o Neymar do PSG... Tem um detalhe que o Zé Roberto falou aqui, a instância, ele enfatizou. Não, porque se tivesse tira o Cleiço do Corinthians. Se tiver que contratar, vou contratar consultando o técnico. O técnico é que vai opinar, é o técnico que vai dizer se encaixa. Não foi o que você falou, Zé? Só que
a média de permanência aqui no Brasil do 4 treinador é de 4 meses. 3 jogos. Mas não, ganhou, Zé, tá bom. 4 meses. 4 meses é a média mesmo, real. 3 jogos. Aí o cara vai embora, e aí? 4 Como é meses que fica, Zé? É Não, muito. futebol é outra realidade. É outra realidade, né? Quanto tempo, qual é a média de um técnico de vôlei fica? Você tem essa ideia? Roberto Não, o Zé Roberto é diferente, Não, Bernardinho. a seleção é 13. Bernardinho. Não, mas seleção não. Em clube, Zé, em clube. Em clube eu acho que no mínimo 4, 5 anos, no mínimo. Aí dá para fazer um planejamento, né? Aquele do Osasco, por exemplo, o do Osasco lá, que Aquele no passado venceu bastante, ele já tá um tempão lá, né? Tá mais tempo, 10 anos, eu acho. 10 anos. Então, mas isso é Brasil, né? O Bayern de Munique essa semana meteu uma brasileirada lá, demitiu o Ancelotti. Foi um absurdo. Não entendi nada. E realmente isso aí é uma coisa estranhíssima. Mas você está esquecendo de dizer o seguinte, em 20 anos... trocou só 4 técnicos. Até por isso. Não, como é que eles começam o campeonato e demitem o cara? 20 anos, 4 técnicos. Agora, gente, o Miller falou uma coisa que é verdade, do investimento em jogador caro. Só que tem o seguinte, Miller, traz isso para o futebol brasileiro, para a América do Sul. O Brasil tem a diferença financeira com relação aos outros países, a mesma diferença financeira que o Brasil tem com a Europa. Os melhores jogadores da América do Sul estão no Brasil. Sim. E o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, o Santos foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, o Grêmio pode perfeitamente ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Nas últimas 4 semifinais de Libertadores, de 16 times, só 2 brasileiros. E você vê, hoje o Sport, que está aí ameaçado de ser rebaixado, tinha um jogador titular da seleção chilena, o Mena, como tem jogador titular no Bahia. Esse é o ponto. Quer dizer, aqui os caras têm grana, mas compra e não faz porcaria. O Real Madrid, sim, é diferente porque tem o Cristiano Ronaldo, o Messi, beleza, no Barcelona, o Neymar. Só que os caras, isso fica claro. E aqui não. Aqui você tem o mais dinheiro e você não faz a diferença. Mas eu acho que os estrangeiros que jogam no futebol brasileiro, poucos são bons jogadores. É verdade. Acho que tirando o Guerreiro do Flamengo, o Guerreiro é um bom jogador. É um atacante, para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Independente da situação do Flamengo. Esse Casares do Atlético. Entendeu? O Casares, número 10, que joga muita bola. Mas, ó, quer dizer, Fluminense pegou os melhores jogadores do Independente Del Valle. O grande time da América tem sido o Atlético Nacional. Todos os grandes jogadores vieram para cá, inclusive os 2 últimos técnicos. E eles continuam fazendo porcaria. É um negócio impressionante. Exatamente. Sabe, eu acho isso aí. Porque esse tem história de gestão no futebol. Esses jogadores Esse é o problema. Que estão aí disponíveis da América do Sul para os clubes brasileiros, esses são aqueles jogadores que nem para a Europa foram. Que a Europa não quis. Quer dizer, sabe, estão no máximo, no mesmo nível dos jogadores brasileiros que também Mas não são foram os melhores da região. Sim. Como tem os melhores do Sul. O que eu quero então é que o Brasil o futebol da América do Sul inteira está a séculos de distância. Concordo, mas o custo Palmeiras ou o custo Santos, o custo Santos é 3 vezes mais o Barcelona de Guayaquil. O custo Palmeiras é 4 ou 5 vezes mais que o Barcelona de Guayaquil. E eliminou os 2 e bem. Dando 52 chutes em gol contra. Não, 56 chutes. Retrancado, jogando igual. O Barcelona de Guayaquil contra o Santos e contra o Palmeiras deu 56 chutes a gol. E os times brasileiros deram 32. E um com orçamento 3 vezes maior e outro 4 vezes maior. São coisas irrebatíveis. Não, você gasta, então não gasta. Outro problema, o clube brasileiro. Mas foi o que o Corinthians fez, não gastou. O clube brasileiro foi joga o Grêmio fez, faz mais partidas do que os demais da América do Sul. Tem mais. O calendário é insuportável no Brasil. É um calendário estúpido, incompreensível. Agora, para mim, o grande problema chama-se gestão. Zé Roberto Guimarães, eu queria que você falasse sobre isso pra gente, já que a gestão é nacional em todos os esportes. Né? Flávio, só que eu estou um pouco afastado do futebol. Eu não sei não. Quero que você fale de gestão no esporte brasileiro. Isso é uma coisa fundamental hoje, qual é o planejamento, a preparação que vai existir. Você trabalhar sem isso hoje é impossível. Eu acho que é coisa de se planejar para 4, 5, 10 anos na frente. Eu acho que tem que se ter visão do que vai se fazer. Eu sempre fui um apaixonado, por exemplo, pela base, Márcio. Eu acho que ali está o grande filão. O trabalho que deve ser feito com carinho, com muito esmero, com um conhecimento muito grande.
Porque quanto menos você investir, quanto menos você botar dinheiro para trazer jogador, comprar jogador, melhor. Então, se faz em casa. Né? O São Paulo fez isso muito bem uma época, na época, inclusive, do Miller. O Cruzeiro fez isso muito bem, o próprio Atlético fez isso muito bem, Vitória. Guarani, Ponte Preta, meu Deus do céu. Quer dizer, isso sempre foi dessa maneira. E eu continuo acreditando. Eu acho que a base tem que ser um planejamento muito bem feito, porque, e principalmente no futebol, você tem garotos muito precoces. E você planejando bem aí, você vai ter frutos desse trabalho, desse planejamento, investindo em uma série de coisas, na educação desse jovem. Não é só futebol, né? Mas dá uma possibilidade, um leque maior para que ele consiga se desenvolver. E lógico, a gente tem vários exemplos fora, né? Porque quando você vê um Barcelona, um Real Madrid, aí a gente já vai para uma outra esfera que é muito complicada, o futebol inglês. O problema que eu vejo da não utilização adequada das bases nos times principais é porque eles não custam em dólar. Entendeu? Fui claro? Ou preciso ser mais... Mas, Helena, se gasta muito na base. Em todos os clubes grandes se gasta muito na base. O seguinte, você não transfere jogador da base para o time titular? Você prefere contratar estrangeiro? Roubo, você está falando em roubo. Serve, ou diga isso. serve. O problema todo é que alguém vai dizer, mas tem a Lei Pelé. Isso é cascata. Nossa, a Lei Pelé não existe. A Lei Pelé é a Lei Bosman. Ela começou na Europa. Foi só uma adaptação. Podia ser Lei Márcio Bittencourt, Lei Zé Roberto Guimarães. Só tinha que ter um nome. Porque não pode mais ser Lei do Passe. O Borussia Dortmund, ele vive de revelar jogadores. Quando o Bayern compra, ele pega e repõe. A seleção da Alemanha renovou inteira. Seleção campeã do mundo, porque ela tinha uma estrutura, que o Zé Roberto falou, onde você vai sempre trazendo uma filosofia de jogo e revelando jogadores. O que acontece é que é mais fácil você comprar. Ô Flávio, mas e é mais o próprio fácil Corinthians... também vender. Desculpa, claro. Mas, só para deixar bem claro, que o Roberto falou que claro, compra em dólar, isso é verdade. Mas é um grande filão a base. A base tem jogador que nem sabe onde é o Morumbi, nem sabe onde é a arena do Corinthians, e saiu da arena, e saiu da base, e foi embora para o exterior. E ninguém sabe, essa é a vantagem que os malandros têm, que não ficam no palco. Isso é uma transferência que ninguém fica sabendo. As convocações você só de fica 40 sabendo, jogadores. Você fica sabendo aí só o cara depois. foi convocado, ele não vai ser nem utilizado, mas ele vestiu a camisa da seleção. Flávio, com aquilo já valoriza pra caramba. E como aqui no futebol, tem equipe... Mas isso não é de hoje, né, Valdir? Não. Isso é 40 anos. Ninguém fica ruim de uma hora para outra. De uma hora para outra, claro que não é. E como tem equipe, tem jogadores aqui que conhecem, e tem o Márcio conhece, Zé Roberto conhece, que não tem o menor sonho de subir para a principal divisão. Se o time estiver quase subindo, se depender daquele grupo de dirigentes, daquele clube, o clube não sobe. Aí eu fui investigar isso. Por que não tem nenhum interesse? Porque aí é o seguinte, a gente não vai para o palco, continua fazendo a picaretagem, nós não aparecemos, porque se a gente subir, por exemplo, estou dando um exemplo, para a Série A, nós vamos ficar, a mídia, vai ficar muito, foco, está em cima, o trambique é mais fácil de ser detectado. Se você não subir... Você tem toda a razão. Entendeu? Tá o cara fica, Chico, e não aparece, continua a picaretagem. Conversas incríveis. Não adianta, Fabinho, a mentalidade Você sabe que é verdade, da base... Nós temos que mudar a mentalidade da base mudou para pior. Infelizmente, dúvida. Enquanto os grandes clubes terceirizarem a base... Não pode. Vai ficar nisso aí. O São Paulo ficou 5 anos sem revelar um jogador. Eu ainda acho que a solução é você ter dono. É claro. Se você não tiver dono, você está morto. Porque o cartola, o conselheiro, esse cara ele está lá de passagem, ele rouba e deixa a dívida para o outro. Aí vem o outro, já que o outro roubou, vou roubar também. E é o ciclo vicioso. O dono não rouba. Flávio, você nunca ouviu falar que teve roubo no Audax, roubo no Red Bull? Só um pouquinho. Roubo. Você acha que o nosso querido amigo lá, que é dono daquela rede de fábrica de perfume, que está no São Paulo, é um bom dirigente? Não, ele não entende nada. Não entende nada. Ele então entende vamos supor perfume. que ele vai lá e compra o São Paulo. Que ele tem até capital para isso. Vamos supor, você acha que o São Paulo vai melhorar na mão Mas dele? com certeza absoluta. Porque aí ele sabe que ele não tem capacidade
Ele não vai dirigir, ele vai contratar um cara para fazer o trabalho bem feito. Que se ele der prejuízo para o São Paulo, dane-se o São Paulo. Mas para a empresa, como é que na empresa dele ele administra bem? Ele é um empresário de sucesso, na empresa dele. Você está pensando que o cara é americano, que nem o Zé, quando ele foi para o Corinthians e o Corinthians chegou ao primeiro título mundial, quem estava no comando eram os americanos. Sim, mas pode ser brasileiro, tem um monte de empresa brasileira legal. O Zé Roberto Guimarães, que é outra conversa. Tem um monte de empresa brasileira bem dirigida. E aí eu posso contar um caos. Vou contar um caos aqui, não vou citar o nome, porque eu briguei lá dentro para montar o time B. Porque tinha alguns jogadores do time adulto, né, vamos falar do adulto, do principal, que não estavam jogando. E tinham muitos garotos fora. E aí eu disse, pô, vamos montar o B. Não, mas jogar sexta divisão. Eu falei, não importa, vamos jogar. Bota todo mundo em atividade. Um desses garotos era o Anderson, que depois subiu para o time de cima. E estava sendo descartado. Bom, aí eu estou indo para Araras acompanhar o jogo do time B. Um diretor me liga. Ó, temos um jogador para contratar, excepcional, 16 anos. E eu falei, tá ótimo, tudo bem. Né? Quanto? 150 mil reais. Eu falei, putz, 150 mil. Eu falei, olha, eu não tenho autonomia para dar o ok nesses 150 mil reais. Não, mas se então a Rix não comprar, o Corinthians compra. E eu falei, então, o Corinthians compra. Bom, mas aí eu disse para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, a Rix compra se o Vanderlei, que é o técnico do adulto, do principal, disser que o jogador é bom. Se ele disser que é bom e que vai vingar no profissional, aí é bom a gente negócio, compra. Claro. De jeito nenhum que o Vanderlei vai opinar aqui na base. Aí eu digo, aí liguei pro Dico, falei, Dico, vou pedir a minha cabeça aí pro seu Alberto. Então segura. Não deu 5 minutos, Márcio. O meu chefe recebeu um telefonema. O engraçado, Zé, é mutreta. O engraçado que hoje, por exemplo, nós estamos num déficit muito grande. Por quê? Pela necessidade, Zé. Não foi o Corinthians sem dinheiro, sem condição, teve que subir muitos atletas. Automaticamente, nós ficamos em débito. Está devendo lá embaixo. E nós não conseguimos ainda encaixar isso. A reposição. Porém, a reposição do 13 ao 15, do 11 ao 15, do 10 ao 15, perfeita. Daí em diante nós temos essa dificuldade. Porém, nós temos que ter tradição no Corinthians, tá São Paulo. Você sabe disso, você trabalhou lá dentro. É tradição. Já se ganhou 10 e é uma tradição. Nós estamos sofrendo demais, porque nós precisamos montar um time para disputar a Taça São Paulo. Não temos 4 jogadores só. Então você vê a dificuldade que nós estamos passando, ô Flávio. E aí nós temos que trazer como? O processo não é daqui para lá, o processo é de lá para cá. E aí nós procuramos o Alessandro, o Fábio Carini e daí por diante para a gente poder acertar aqui embaixo, contratar os jogadores que têm projeção e que eles venham acompanhando para que a gente possa fazer uma taça, para ter um time de futebol. Olha, o São Paulo, só para a gente ter uma ideia, e eu vou chamar o Mesa Quadrada, olha quem passou pela base do São Paulo. Quem passou pela base do São Paulo. Ederson, hoje apenas o goleiro titular do Manchester City, que o Guardiola pagou uma fortuna. Hulk, disputou 2 Copas do Mundo. Mkhitaryan, jogador internacional. Todos esses caras passaram pelo São Paulo. Tem mais. Davi Luiz. Sim. Por que esses caras não foram aprovados? Casemiro, que aqui foi chutado. Foi chutado aqui. Mas o Casemiro ainda chegou, ainda trabalhou. Esses caras não foram aprovados. No lugar deles entraram alguns jogadores. No lugar do Mkhitaryan, no lugar do Davi Luiz, no lugar do Ederson, não sei o quê. Quem eram esses jogadores? Onde eles estão? Por que eles entraram? Essa é a pergunta. Vamos para o Mesa Quadrada? Fala pessoal do Mesa Redonda, estamos chegando! No ar, o Mesa Quadrada! Que saudade que eu tava de vocês, meus deliciosos Flávio Prado e Vanderlei Nogueira! E Miller também, que tá treinando, tá ficando forte pra caramba, Miller. Mas o mais fitness é o Chico Lang. Que saúde, hein? Tem gente que tem barriga de tanquinho, ele tem barriga de canhão, Chico. Eita!
E vamos dar uma olhada no que de melhor aconteceu essa semana, Vini. Bora lá. Tá começando Giro da Semana, show! Belo Horizonte, 27 de setembro de 2017. Flamengo perde para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Alex Muralha, quer dizer, não pegou nenhum pênalti. Ele não pega uma. E o mundo do futebol não perdoa o maior goleiro brasileiro. Olha aí, expectativa é um gol com uma muralha, mas a realidade é um gol sem goleiro nenhum. Deixa comigo, nação, vou pegar todos os pênaltis. Só que não. E aí, aqueles apelidos sem nexo? Muralha, Belo, Gabigol, certezas da vida. Morte, cheirinho do Flamengo e que Muralha não pega pênalti. Canto certo de um lado, Muralha do outro. Agora a Basileia, Suíça. O atacante Gabigol, que não faz gol há muito tempo, fica chateado com a atual fase e desconta toda a sua raiva no companheiro de clube. O brasileiro Jardel. Veja com seus próprios olhos. Kuwait, Oriente Médio, Guaraná, 28 de setembro. Um lance chama atenção e merece o troféu Fair Play, só que não. Você pode participar da nossa mesa quadrada usando a hashtag que tá aqui na tela, ó. Que tá aqui na tela, tá aqui na tela. Mesa quadrada. É isso aí, mande seu recado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Comente o nosso vídeo também, né, Vini? Por favor, porque nós amamos vocês como amamos Michele Gianella. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada. Um beijo! Tchau, tchau! Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Maria Preta escreveu na tabuleta: quem tiver dinheiro come, quem não tem toca bandeira. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Eu vinha no caminho, encontrei um urubu, pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Atrás daquele morro moram dois caras batutas, um é filho do Zé e o outro não é. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Eu conheço uma menina que se chama Julieta, ela tem o dedo fino de tanto tocar piano. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando. Muito bom. Pelo amor de Deus, Celso Cardoso, que mau gosto. Mas ele foi bem. Não, ele cantou bem, mas ele foi mau gosto. Eu acho que ele desafinou no tá. Tá louco. Não, mau gosto da música. Tá. Poxa vida, infelizmente, nós temos que liberar o Zé Roberto Guimarães, que é um papo maravilhoso, mas tem treino amanhã cedinho, né, Zé? Amanhã cedo a gente tem 2 treinos amanhã, né? De manhã, logo cedo, 8h30, e às 5 horas da tarde, que a gente joga a semifinal do Campeonato Paulista contra o Pinheiros, né? Rinodê, Barueri contra o Pinheiros. Tá todo mundo convidado. Vai ser Barueri, Vai ser Barueri, lá no Zé Correia. Eu vou sim. Então, Adoro. Tem dado um bom público. Depois vocês podem, acabou o jogo, tem uma feira bem na frente do ginásio, dá para comer um pastel. Maravilhoso. Então tá todo mundo convidado. Legal. Quanto tempo leva o treino? Nossa, depende. Amanhã, por exemplo. Se tudo estiver dando certo, 2h30, 3. Então vai ter às 10. Não, até as 10h30, 11 horas. Pô, que legal. Zé Roberto, muito obrigado por estar agradeço. com a gente. Parabéns. Você é um cara que, eu falo sempre, tenho muita alegria de ser seu amigo. Você nos enche de orgulho. Muito legal. Faz falta aliás, no futebol, viu, Zé? O Zé Roberto Guimarães. Não, deixa ele quieto ali. Então tá bom. O vôlei tá dando certo. Não vamos mexer no que tá. Vamos acertar o que tá errado. Por esse aspecto, tudo bem. O Zé Roberto Guimarães, que já ganhou algumas vezes o nosso troféu Mesa Redonda, maravilhoso. Final do ano teremos mais uma edição e nessa edição, de novo, o patrocínio, o apoio maravilhoso da Lux Color e também da nossa Baltec. Vai ser uma festança espetacular com grandes atrações de todos os esportes. Muito legal. Vamos ver o Palmeiras e o Santos? Vamos ver como é que foi.
E a bola rola, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Você acompanha a partir de agora. Bruno Henrique. Lançamento saiu para o Copete, dominou, mas a bola pingou na poça d'água. Ainda o Zeca. Fez o toque, deu certo, vem chegando o time do Santos. Olha o cruzamento, Fernando Praz. Bela defesa do Praz. Aí vem Palmeiras, vai bater pro gol, deixou pro Moisés, bateu mal. Bateu muito mal o Moisés, pegou mal na bola. Aí o Dudu. Deu certo com o Moisés. Ainda o Moisés arriscou a batida. Ricardo Oliveira e Jamota. Partiu. Ricardo Oliveira, o tiro. Fernando Praz. Tentou levantamento. Olha só o desvio. Quase que chega o Santos, hein? Tira a zaga do Santos mais uma vez. O Palmeiras tenta. Sobra do Jean. Que batida! Talvez o lance mais perigoso do Palmeiras até aqui. Deu certo. Jean Mota vai bater pro gol, houve o desvio, vai sobrar pro Bruno Henrique. Fernando Praz saiu. Dali o Daniel Guedes pode bater pro gol! Pra fora! Com muito perigo chegou o Santos desta vez. Aí do Bruno Henrique. Belo toque. Daniel Guedes escapou da marcação, invadiu a área, olha o cruzamento, olha o Santos, Ricardo Oliveira tentou. A bola não entra. Sobra do Palmeiras. Mike jogou para a área, a tentativa, tirou dali o Alisson no rebote, tira o Santos, sobra do Palmeiras ainda. E o Davidson manda para fora. Deu certo, hein? Olha só o toque. Virou Dudu para fora. Queria escanteio o Dudu, mas o árbitro entendeu que foi direto para fora. Olha o William, que jogada. E aí o Vanderlei acabou fazendo a defesa. Aí o Santos tenta armar o contra-ataque. Perdeu ali o Jean Mota. Cruzamento, passou por todo mundo, passou até pelo Dudu. Que chance perdeu o Palmeiras. A chance mais clara do jogo, o Palmeiras perdeu. Deu certo, brigou ali o Copete. Ganhou o Santos, tá valendo. Bola ficou com o Copete, pode bater pro gol, cruzamento, vem chegando o Bruno Henrique, tem Ricardo Oliveira, ainda Bruno Henrique. Dali o cruzamento, gol! Ricardo Oliveira, para protesto dos jogadores do Palmeiras. E aí os jogadores do Palmeiras reclamam muito. Quem está reclamando ali é o Mike, acabou de tomar cartão amarelo. Agora o Dudu também reclama. Borja, Moisés, Borja, vai arriscar a batida, manda para fora. Vai jogar para a área, olha o Dudu aparecendo livre! E ele cabeceia para fora, a chance do empate do Palmeiras. Último lance do jogo, pintou levantamento, a tentativa do toque, sobrou, bola viaja, e aí apita o árbitro final de jogo. No Allianz Parque, vitória do Santos. 1-0 gol do Ricardo Oliveira contra o Palmeiras. E o Santos segue na briga pelo título. Bom, o nosso lance Lux Collor vem deste jogo. Esse gol do Santos, que deu a vitória ao Santos e garantiu o Santos no segundo lugar, o gol do Ricardo Oliveira. Este lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Bola cruzada na área, o Ricardo Oliveira fez um gol importante. O jogador Ricardo Oliveira com muita dificuldade esse ano. Nossa homenagem ao Ricardo Oliveira, o nosso lance Lux Collor de hoje é o gol do Ricardo Oliveira. Olha... Que teve um gostinho todo especial, né? Porque sim, tem uma briga, o Ricardo Oliveira e o Fernando Praz não...
não sentam na mesma mesa para comer um sanduíche junto, né? Ô, Chico, depois eu quero que você fale sobre o gramado. Com todo prazer. Isso é um absurdo. Eu queria que a Paulinha mostrasse as fotos e os vídeos pra gente. É muito legal. Ó, tem várias fotos, vários vídeos, olha só. Começa com um vídeo do Enilson Xavier Prates, de São Miguel Paulista. Vamos ver? Boa noite aí, pessoal do Mesa Redonda, tá bom? E eu quero fazer uma pergunta aí pro Márcio Bittencourt. Márcio, esses erros que está acontecendo contra o Corinthians e a favor do Corinthians também, você não acha que pode prejudicar o time mais pra frente? Obrigado, boa noite. Boa noite, prazer. Obrigada, boa noite. Pode responder, por favor. Pra você, Márcio. Flávio, os erros e acertos acontecem em todo o campeonato. É que o Corinthians está na frente, né? Eu acho que o time que está sempre na frente é sempre o alvo, né? Chama mais atenção. É lógico, mas... Pro bem e pro mal. Erram. Hoje, um gol legítimo, a gente viu aqui. Você entendeu? Do Balbuena e anulado. Então, reclamação sempre vai ter. Me pergunto, pode prejudicar a equipe no decorrer do campeonato? Eu acho que não. Acho que não prejudica em nada, não. O time... O Fábio tem um controle bem... Tem as rédeas bem na mão. Agora, as fotos são a Emerson Luiz e seu irmão Marcos, de São Luís do Maranhão. Olha só. Abraçar, todos felizes. Tem também a foto do Silvio César Braga com os filhos Daniel e Jéssica do Parque São Rafael. Ó, tudo arborizado lá, muito gostoso. E tem Dailton Barbosa com os filhos Enzo e Juana, de Barueri, São Paulo. Família Santista. Todo mundo torcendo pro mesmo time nessa família, ainda bem. Santos. Não tem briga. Amarildo Marcelo, Aparecido Esturaro e Lucimara Soares Silva, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Corintiano. Casal feliz, Dreno e Vitor, do Belém do Pará. Corinthians. Dois moleques inteligentes, olha lá. Que coisa maravilhosa. E Hudson Guilherme Pereira, de Diadema, olha São essa foto, Paulo. Cara. Olha pra você. Essa foto do chapéu. Você lembra da foto? Eu acho. Chico Lang, o que você achou do gramado do estádio do Palmeiras ontem? Antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço ao Celso Russomano, nosso colega, que defende o interesse do consumidor, e eu vou defender agora o interesse do consumidor. Chico Procon. Tá? Eu acho que todos os palmeirenses que foram ao estádio ontem deveriam pedir o ingresso de volta. Para começar a conversa, não tinha nem que ter jogo no Parque Antártico. Porque o jogo foi um desastre em termos técnicos, choveu demais e a drenagem do estádio foi simplesmente ridícula. Os jogadores pareciam que estavam numa piscina. Parecia que estava numa piscina, num Pantanal. Eu levei um susto, que uma hora apareceu uma cabeça, eu falei, um jacaré! O jacaré que apareceu ali. Um negócio impressionante. Eu nunca vi. E ali tem uns riozinhos, né, que passam ali por baixo. Que eu sei, porque eu sou da Pompeia, e eu modelo. Olha que absurdo! Olha que absurdo. O lado de lá, tudo bem. O lado de cá, um lixo! Tá um lixo! Como é que pode ser um dos maiores estádios do Brasil, os caras veneram a Arena W Torre, né? Que é a da W Torre, né? Do Palmeiras, todo mundo sabe. Porque a W Torre faz show aí, já fizeram infinidade de show a semana passada. Replantaram a grama e deu nessa porcaria que você está vendo aí. E se o Palmeiras tivesse um campo um pouco melhor, mesmo com chuva, teria vencido o Santos. Porque Santos, tem um time que é melhor. O quê? Qual é o apelido do Santos? O Santos? É. Baleia. Peixe, né? Peixe, Por isso que nadou bem. Criou um ambiente propício para o adversário. Agora, veja você, Flávio, eu fiquei revoltado, porque primeiro que acabou a luz. Eu não sei por que acabou a luz. Antes do jogo, né? Mas onde que estão os geradores próprios? Na arena tem gerador próprio. Se acabar a luz lá, a arena continua. A arena do Corinthians. O estádio do Corinthians. Agora, o estádio da W Torre não tem. Então, quer dizer, os caras perderam, reformaram, fizeram uma picaretagem só,
Porque no Corinthians... Picaretagem? Fizeram. Que picaretagem? Fizeram. Deram 30 anos para dar pro Torres explorar. Vai ser 30 anos assim. Esse lamaçal, essa porcaria de estádio, essa porcaria de gramado e o Palmeiras perdendo um título atrás do outro. Essa que é a grande verdade. Esse jogo era para o Palmeiras vencer. E venceria. Se fosse no Pacaembu, mesmo com chuva, o Palmeiras teria vencido o jogo, porque tem um time mais técnico que o do Santos. Os jogadores do Palmeiras se atrapalharam com a bola por causa do gramado. Não dava para rolar um passe de 3 metros. O que a gente pode ver... Uma vergonha isso. Estava conversando com o Márcio aqui, ó, Flavinho, é que pode ter acontecido alguma falha na drenagem, porque um estádio moderno como esse, bonito, que é o Allianz Parque, é bonito mesmo, não pode cometer o Palmeiras emitiu uma nota. Um problema desse. O Palmeiras, não, a W emitiu uma nota. Que o Estado não é do Palmeiras, é da dizendo W. que houve uma troca de gramado e que há um espaço embaixo colocado pelos engenheiros e tal, que precisava, enfim, de mais tempo e podia suportar uma determinada carga d'água. De um alinhamento, é isso? Poderia suportar, mesmo assim, uma determinada carga d'água, mas alega a nota, né, que choveu demais, além do que eles esperavam, e provocou esse tipo vai de explicar isso para o problema. torcedor. Vai explicar isso para o torcedor. Que viu o Palmeiras perder a chance de disputar pelo menos o segundo lugar. Pelo menos no segundo lugar. Nem isso o Palmeiras vai disputar. Corre o risco de não ficar na fase de grupos. Mas aí é um cálculo, né? Não, Vanderlei, é um cálculo errado, né? Porque como é que você pode colocar uma medida ali embaixo, chamado piscinão? Não contava com essa tempestade. Exatamente. Diz a nota, estou dizendo que não contava com essa o estádio Morumbi. Isso é um absurdo. Quantas tempestades teve e não alagou o gramado? Não, não alaga. Não alaga. Eles fazem esses estádios que chamam os cretinos, chamam de arenas inteligentes, que de inteligente não tem nada, são extremamente burras, porque não tem alternativa. Você não tem, eles chamam de multiuso, não tem sequer a pista de corrida em torno, não tem nada, não acrescenta nada. É estádio para fazer show. É um campo de futebol. Eu queria saber e para fazer o show, será, meu Deus do céu, que não é possível, com todos esses bilhões que eles gastam com esses estádios, fazer um piso retrátil. Tem isso no mundo inteiro e não acontece nada. Para substituir. Agora, para substituir, põe em cima do gramado, acima do gramado. O estádio do Ajax tem isso aí. Só que é o seguinte, uma coisinha, não é por nada não. Estamos esculhambando o estádio do Palmeiras, ninguém vai falar da vitória do Santos? Miller? O Santos, olha só, Flavinho, é claro, tecnicamente o jogo foi prejudicado por conta do gramado, estava muito ruim, né? Mas eu acho que, de novo, o Palmeiras cometeu um erro gravíssimo. A chamada bola aérea. Olha, o time do Palmeiras não tem mais aqueles jogadores. O do Dracena não jogou, não tem mais Vitor Hugo, não tem mais aqueles zagueiros altos. O Mina, quer dizer, os zagueiros do Santos incharam a cabeça ontem, de tantas bolas que eles tiraram, porque o Palmeiras exagerou nas bolas altas. O Santos não, o Santos tentou jogar, quer dizer, foram 4 chances, 2 para cada time. 2 chances com o Dudu e 2 chances com o Ricardo Oliveira. Uma no final do primeiro tempo, que o Fernando Praz tirou com o pé, e o Dudu, 2 chances também, uma de cabeça e a outra, o zagueiro do Santos tirou a bola e ele poderia ter dado um carrinho que ele faria o gol. E o lance a segunda chance do Ricardo Oliveira, que nós estamos comentando aqui, né, Márcio? A defesa do Palmeiras totalmente... 3 caras marcando. Todo mundo em cima do Bruno Henrique. O Nico colocou na cabeça do Ricardo Oliveira, ele é o matador, não está fazendo um ano excepcional por conta de contusão, mas quando tem precisado dele, tem sido decisivo. Paulinha, vamos dar o prêmio para os ganhadores? Vamos dar o prêmio, sim. Lembrando que vai fazer amanhã 40 anos que o Pelé vestiu a camisa do Santos pela última vez, né? Que contraste Santos com Pelé e Santos sem. Agora, o vencedor foi exatamente... Vamos lá... Silvio César Braga com os filhos Daniel e Jéssica, do Parque São Rafael. A gente vai entrar em contato com você para entregar os convites. Muitos parabéns. Valeu, Paulinha. Amanhã estaremos de volta com o nosso Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Márcio Bittencourt, muito obrigado. Boa noite, Vanderlei. Helena, Chico, Miller. Um abração. Até amanhã. Tchau. Boa noite.